Zacarias capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso de número 6. Quem encontrou esse texto, dê glória a Deus bem alto, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações de graça, e graça a ela. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou a vós. Versículo 10, preste muita atenção nesse versículo. Diz assim o texto: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, algumas traduções diz assim: o dia dos pequenos começos. Algumas traduções diz isso. Pois esse se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel. São esses os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Só até aí, queridos, só até aí. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, fechar, como você quiser. Mas eu gostaria que agora você dedicasse a sua atenção. Eu vou falar e você repete, só para nós gravarmos uma expressão aqui. Diga: não, mais alto, não, despreze pequenos começos. Glória a Deus, olhe para cá, olhe para mim. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, e que é o texto que nós vamos repousar nessa mensagem aqui essa noite, ele revela um período extremamente minucioso da história do povo de Deus. E nesse período, duas coisas, elas precisam ser olhadas de maneira muito criteriosa. Primeiro, é que esse povo aqui nessa época, que nós podemos chamar de povo de Deus, o centro da espiritualidade deles, o centro da vida com Deus deles, era aquilo que nós chamamos do Templo de Salomão, né? Então todas as vezes que esse povo queria adorar a Deus, eles iam para o templo. Todas as vezes que esse povo queria invocar, ouvir a Deus, sentir a Deus e perceber o agir de Deus, para onde eles iam? Eles iam para o Templo de Salomão. Então o Templo de Salomão era o centro da espiritualidade desse povo. Tudo que se falava de Deus se relacionava ao templo. Só que o que está acontecendo é algo muito minucioso, e vou explicar por quê. É porque existe algo que decorre aqui nessa história muito interessante. A história vai revelar o seguinte: que esse templo, que era essa garantia que o povo tinha de sentir a Deus, de perceber a Deus, de ter um toque de Deus, a Bíblia diz isso, que Deus permitiu que esse templo fosse desmoronado. Ou seja, os inimigos vieram e derrubaram o templo. Só que o que é interessante é que Deus permitiu que esse templo fosse desconstruído. Então a primeira coisa que está acontecendo aqui é um processo que eu chamo de um processo de desconstrução. Ou seja, existem algumas coisas que estão caindo, existem alguns conceitos que estão ruindo, existem algumas estruturas que estão simplesmente em pedaços, em ruínas. Isso é a primeira coisa que está acontecendo. E a segunda coisa que está acontecendo é que Deus também permitiu que esse povo fosse retirado daquela terra e fosse conduzido como escravo para o cativeiro. Então a segunda coisa que está acontecendo com esse povo é um processo de mudança. Ou seja, eles estão saindo de um lugar e estão tendo que ir para outro lugar. Só que não é uma mudança voluntária, não, eles são obrigados a passar por esse processo. Então repara, Deus permitiu duas coisas. Primeiro, que algumas coisas caíssem, que algumas coisas ruíssem, que algumas coisas fossem desconstruídas. Segundo, Deus está permitindo que esse povo passe por uma mudança, e não é uma mudança comum, é uma mudança intensa, uma mudança de muita coisa. E é aí, gente, que a gente começa a pensar: mas que Deus é esse?
que permite que algumas estruturas que eu criei, que permite que algumas coisas que eu criei simplesmente se desmoronem. Que Deus é esse, que volta e meia gera umas mudanças na minha vida, de coisas que eu nunca imaginei. Você já se perguntou isso? Quanta coisa que você às vezes construiu, daqui a pouco um vento da vida foi lá e derrubou aquilo. Quanto projeto que você minuciosamente pensou, ajeitou, organizou, aí quando um vento passou, derrubou aquilo. E quanta coisa, olha para a sua história, olha quanta coisa já mudou na sua história. Irmão, você talvez teve que mudar de casa, mudar de cidade, mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de trabalho. Então que Deus é esse que fica permitindo esse tipo de coisa? Eu comecei a pensar, mas que Deus é esse? E aí, gente, a gente vai perceber uma coisa. E se você entender, você dá uma glória a Deus, amém? O mesmo Deus que está permitindo que algumas coisas se desmoronem e que esse povo passe por um processo de mudança, é o mesmo Deus que já tem algo novo projetado para aquele povo. Vou falar mais uma vez, o mesmo Deus que está permitindo uma crise terrível, é o Deus que já tem um projeto pronto e novo para dar para aquele povo. Quem pode adorar Deus aqui, gente? Está entendendo isso? Então Deus, só que eu comecei a pensar assim, poxa, mas se Deus tinha algo de novo para esse povo, por que Ele já não deu? Por que Ele permitiu que esse povo tivesse que desconstruir, tivesse que passar por tudo aquilo, tivesse que mudar de lugar, tivesse que ir para um outro lugar? Sabe por quê, gente? Sabe por quê que Deus desmoronou aquilo? É porque se Ele não faz e não coloca o povo nesse processo, o povo vai para esse projeto novo que Deus tem com a mesma mentalidade daquilo que já tinha acontecido. E isso é uma das coisas mais perigosas que a gente pode viver, é nós estarmos diante de um tempo novo, de uma estação nova, com a mentalidade de coisas que já aconteceram. Isso é um dos perigos mais terríveis que a gente pode estar vivendo, de Deus virar a nossa página e a gente ainda está focado na página que passou. Então eu vim aqui trazer uma palavra. Deus, através de algumas crises, Ele nos prepara para algo novo que Ele tem estabelecido sobre a vida da gente. Aí nós entendemos muito bem o que Jesus disse no Evangelho. Jesus disse algo muito poderoso. Ele disse assim: eu não derramo vinho novo em odre velho. Então para Jesus, se Ele tem novo, você precisa também mudar algumas coisas. Então, irmão, é hoje a noite de Ele nos preparar, dele derrubar algumas coisas aqui no nosso meio, para nos preparar para um tempo novo que Ele tem para essa igreja, para a sua vida, para a sua casa. E eu comecei a pensar, se Deus tinha algo projetado para aquele povo, se tinha algo projetado para aquele ambiente onde o povo adorava, por que simplesmente só não fez? Por que Ele não pegou aquela obra tão gloriosa que era o templo de Salomão e, sei lá, só fizesse uma repaginada naquele templo, só ajeitasse alguma coisa? Aí eu percebi uma coisa, que Deus não gosta de mistura. Olhe para quem está próximo de você e diga bem baixinho: Deus não gosta de mistura. Quer ver uma coisa? Se Deus só dá uma repaginada no templo e coloca o povo lá para dentro, as coisas continuam a mesma coisa. O povo vai continuar pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Então Deus não gosta de mistura. E quando eu comecei a pensar nisso, de que Deus prefere derrubar algo para construir algo novo, que Deus prefere derrubar algumas questões para poder levantar outras, que Deus prefere desmoronar com algumas coisas, derrubar de maneira completa e construir outras, eu comecei a perceber que de fato Deus não gosta de misturar coisas assim, que uma coisa velha com outra coisa nova. E aqui eu não estou falando de gente, não estou falando de geração, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de postura. Deus não gosta disso. Então o que Deus pensou? Primeiro eu vou derrubar tudo, vou zerar tudo isso aqui, depois sim eu vou dar algo novo para esse povo. Irmão, sinceramente, talvez hajam pessoas aqui, quer ver uma coisa? Eu morei muito em casa de aluguel e casa emprestada, a gente passou muito trabalho, principalmente até os meus 20 e poucos anos. Era muito comum a gente ir de uma casa para outra casa, para outra casa, para outra casa, passando muito trabalho. Só que o meu pai gostava de um negócio, que eu não sei como é que chama aqui em Bagé, mas lá na minha região a gente chama de puxadinho. Ou seja, você tem a casa, aí você pensa assim, vou dar uma ampliada na casa, aí você puxa um quarto para cá, você puxa um negócio para lá, ou seja, você mistura uma estrutura nova com uma estrutura velha. Só que tinha um problema, a maioria das casas que nós fazíamos esse negócio, você estava lá tomando banho, daqui a pouco você ligava um liquidificador, pum,
não funcionava chuveiro. Você ligava outra coisa, não funcionava aqui. Sabe por quê? Porque havia uma mistura, ou seja, algo não vai funcionar. Então receba essa palavra: todas as vezes que você se submeter a uma mistura, vai ter algo que não vai funcionar. Então levante uma das suas mãos, deixa eu liberar uma palavra. Deus vai desmoronar algumas coisas, mas vai construir do zero algo que vai surpreender a sua vida. Entendeu? Deus desmoronou. Então, na verdade, Deus estava preparando o terreno para algo novo que Ele tinha para dar para aquele povo. E o que acontece na história? O povo vai para o cativeiro e daqui a pouco o povo volta. Só que quando vocês estão me entendendo? Digo amém, por gentileza. Só que quando o povo volta, o povo se depara com a mesma visão que eles tinham antes. O templo está desmoronado, não tem mais igreja para eles poderem adorar, não tem mais coral, porque o templo de Salomão era uma obra estrondosa. Eles estão vendo tudo aquilo desmoronado, e eles já perderam a noção do culto. Ou seja, eles não sabem mais como adorar a Deus. Por quê? Porque todas as vezes que eles precisavam adorar a Deus, eles iam para o templo. Lá tinha coral, lá tinha sacerdote, lá tinha profeta. Tinha alguém que colocava a mão na cabeça e as pessoas oravam. A glória de Deus invadia o templo. Era algo maravilhoso. Só que agora eles voltam, não tem mais nada disso. Está tudo desmoronado. E o povo não sabe mais como prestar culto. Só que o que é interessante é que no meio desses que voltaram, desse cativeiro que Deus permitiu, a Bíblia diz que um jovem chamado Zorobabel, ele decide, repita bem alto, só a juventude, ele decide. Ele decidiu. Ele pensou assim: ok, não tem mais estrutura para a gente adorar, não tem mais coral para a gente ouvir, não tem mais sacerdote para pregar para a gente, não tem mais nada disso. Mas isso não impede de nós levantarmos um altar de adoração aqui e prestarmos culto ao nosso Deus. Um jovem pensou: ok, ninguém mais quer adorar a Deus, não tem problema, eu vou adorar do jeito que eu posso e do jeito que eu consigo. E a Bíblia diz muito claro que no meio daqueles destroços, Zorobabel levantou um altar de adoração a Deus, e a glória de Deus foi derramada sobre a vida dele. Irmão, sabe qual é o nosso problema? E agora se prepare, porque é algo pesado que eu tenho para falar. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa noção de espiritualidade depende de um coral para a gente adorar, depende de um sacerdote para a gente tocar, depende de alguém para movimentar a massa. Parece que a gente precisa de algum artifício humano para fazer alguma coisa. Isso aí está destruindo com a nossa igreja. Sabe o que é isso, gente? É gente que depende do talento de alguém, depende da voz de alguém, depende da capacidade de alguém. Não. Você não veio aqui me ver pregar, você veio aqui levantar um altar de adoração a Deus e receber dele aquilo que ele tem para derramar sobre a sua vida. Só que está muito crítico o negócio, gente. Nós estamos viciados em programação evangélica. E nós perdemos a noção do culto. Tem gente que vem assistir um negócio, gente. E sinceramente, isso aqui não é uma apresentação, gente. Isso aqui é um lugar de entrega. Isso aqui é um lugar de sacrifício. É por isso que eu não entendo crente que sai dali: o culto não foi bom. O culto não é para ti, nunca foi. Culto é para ele, culto é lugar de você entregar seu coração. Culto é lugar de você entregar a tua alma. Que ideia é essa, gente? De que nós viemos para cá para sentir prazer? Não, nós viemos aqui para rasgar o nosso coração e permitimos que Deus comece aquilo que Ele tem para começar na nossa vida. Está entendendo? Zorobabel entendeu isso. Não tem coral, não tem não sei o que, não tem programação evangélica, não tem congresso, não tem nada, não tem problema. O meu culto só precisa de Deus. Você veio cultuar aqui? Você veio entregar alguma coisa aqui? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Deus vai quebrar com esse negócio de apresentação. Deus vai quebrar com esse negócio de programação evangélica. Você não precisa disso. Você só precisa abrir o seu coração e permitir que esse seja o palco da glória de Deus aqui essa noite. Tem alguém que pode adorar a Deus aqui, gente? Zorobabel está disposto a isso. Ainda que não tenha nada, que fique ali, dá glória a Deus, Zorobabel. Zorobabel, tem um pregador aqui para pregar para você. Não tem. Tem um monte de destroço. Só o que tem.
tem som, não tem nada, não tem instrumento, não tem nada. E ele resolve, ele decide levantar um altar de adoração a Deus. Só que olha que coisa poderosa. Enquanto Zorobabel levanta um altar de adoração a Deus, a Bíblia diz que Deus responde. E sabe qual foi a resposta de Deus? Ouça e preste atenção nisso. Enquanto ele estava adorando e prestando culto para Deus, Deus colocou no coração dele um projeto. E sabe qual que é o projeto? Que ele era a pessoa que Deus escolheu para construir uma nova casa para Deus. Então olhe para mim e preste atenção, e se você entender, dá glória a Deus. Irmão, ele está prestando culto em cima de um monte de destroço, amém? Só que a resposta de Deus para ele é que ele já está reconstruindo algo. Quer ver uma coisa? Talvez você está aqui hoje adorando a Deus em cima de uma vida completamente destruída. Sua família está com problema, sua casa está com problema, seu coração está com problema, seu casamento está com problema, você está pisando em cima de destroços. Mas pode ter certeza, a resposta de Deus já é a restauração daquilo que está caído na sua vida. Vou falar mais uma vez, enquanto você adora em cima de uma estrutura ruída, Deus já coloca no coração algo novo que vai surpreender você. Tem alguém para adorar a Deus aqui, gente? Então Deus escolhe a ele no meio daquele culto. No meio daquele culto, Deus escolhe a ele para ele começar uma obra, uma casa nova para Deus. Só que o que me constrangeu nesse texto é que Zorobabel nunca trabalhou com obra nenhuma. Zorobabel não entende nada de construção. Só que o que é maravilhoso é que mesmo assim Deus resolve escolher ele. Então Zorobabel está diante de um desafio que ele tecnicamente não tem condições daquilo. E se você for um pouco sincero consigo mesmo, você vai ver que todos os desafios que Deus nos dá são muito maiores do que a gente. Todas as coisas que você coordena, todas as coisas que você faz, tudo aquilo que está diante de você é muito maior que você. Mas estenda e espere isso. Se Deus confiou a você, é porque Ele derramará a capacidade necessária sobre você. Pode ter certeza. Se Deus colocou você em uma situação que você pensa, nossa, eu não sei como resolver isso aqui, mas se você está ali, você está no lugar certo, entendeu? Você está e a capacitação sempre virá dele. E eu tenho preocupação com pessoas que batem no peito e se sentem sempre preparadas. Pessoas assim que tudo que elas estão, isso eu já sei como é que é, isso eu já sei como é que funciona. Não existem pessoas mais perigosas do que essa, entendeu? Porque é gente cheia de si, que faz para si, faz para o seu próprio umbigo. Agora não, irmão, você quer ver gente que flui, que dá fruto? São pessoas que estão sempre assim nervosas com aquilo que vão fazer, mas que estão confiando e dependendo na mão de um Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus vai colocar projetos audaciosos na tua mão. Deus vai colocar coisas grandiosas na tua mão. Aí você vai pensar, eu acho que não é para mim. É para você sim. Quem vai te dar graça é Ele. Quem vai te capacitar é Ele. Deus está me dizendo aqui essa noite que é noite dele derramar projetos audaciosos. Deus está me dizendo aqui que Ele vai dar coisas grandes na mão de gente pequena. Se você é gente pequena, aceite aquilo que Ele está te entregando aqui essa noite, porque tem projeto grande na sua mão, tem projeto de reconstrução na tua mão. Quem pode adorar a Deus aqui, gente? Só que quando Deus falou, o que é mais poderoso é que a partir do momento que Deus falou, Zorobabel já começou a se movimentar. Você não vê, olhe para mim aqui, em nenhum momento Zorobabel ir catando alguém que tem uma experiência com Deus e dizendo, você confirma isso para mim? Zorobabel não fica como essa mística que foi criada no nosso meio. Não, eu estou esperando um sinal. Irmão, se Deus falou, está falado. Ele não tem obrigação nenhuma de dar sinal para ninguém. Eu conheço gente que Deus fala, aí eles ficam assim, não, eu quero que use o fulano, o ciclano. Irmão, Deus não precisa entrar nessa barganha da gente aí não, viu? Você olha para o Velho Testamento, Deus fala pouco, mas fala de maneira precisa.
Então, se Deus falou, aprenda a tomar posse daquilo que Ele falou. Não fique fazendo joguinho para colocar e inventando desculpa para não aceitar aquilo que Ele tem para você. Essa é a noite das desculpas serem colocadas no altar e você assumir de verdade aquilo que Deus te entregou. Chega desse negócio. Só que, irmão, quando Zorobabel é tomado por esse plano de Deus, irmão, já pensou? Deus falar com você aqui hoje, te mostrar o projeto, te mostrar a ideia, te mostrar o que Ele tem para fazer a partir das suas mãos. O que vai acontecer com você? No mínimo, você vai explodir de alegria, você vai sair contente com aquilo que tem. Só que o que acontece com Zorobabel, vocês estão me entendendo até agora, digo amém, por gentileza. O que acontece com Zorobabel é que ele sai contando para todo mundo. Ele vai contando para o povo, ele vai para um determinado e diz: oh, Deus me escolheu, eu vou construir uma nova casa para Deus. Oh, Deus me escolheu, eu vou construir uma nova. E sai contando aquilo que Deus entregou para ele, eufórico, muito feliz diante do grande desafio que Deus tinha. Só que enquanto ele vai falando isso, a Bíblia diz lá no livro de Esdras que se levantam dois grupos. O primeiro grupo que se levantou, eles olharam para Zorobabel e começaram a se alegrar. Nossa, que maravilha, Deus te escolheu para essa obra, nós vamos te ajudar, vai ser uma bênção, você vai construir, vai ser algo poderoso, o povo vai ter um lugar para adorar. Irmão, aquele grupo ficou extremamente feliz, incentivando, estava ali. Só que junto com esse grupo se levantou outro grupo. Gente que olhou para Zorobabel e começou a chorar de tristeza. Como que dizendo assim: você, sem condições, ninguém conhece, ninguém sabe quem é, Deus escolheu você. E a Bíblia diz o seguinte, que eles começaram a chorar em alta voz. E o pior, sabe o que vai acontecer? É que do grupo que estava adorando a Deus e regozijando para Deus, e do grupo que estava chorando, a Bíblia diz que as vozes se confundiram. Aí Zorobabel não sabia se o povo estava elogiando ou se o povo estava criticando. Ele já não sabia se ele tinha mais gente com ele ou se ele tinha menos gente com ele. Só que o Zorobabel deixa uma lição poderosa. Você quer ouvir? Diga amém. Ele pensou: entre quem está me elogiando, entre quem está me criticando, eu prefiro ficar com a palavra que foi liberada de cima para baixo. Entre aqueles que acreditam na minha história e aqueles que não acreditam, eu prefiro confiar naquele que acreditou desde o ventre da minha mãe. Entre aqueles que estão dispostos a me ajudar, a me elogiar, eu sei que uma hora o elogio pode acabar e eu sei que a crítica vai ter para sempre, mas eu prefiro ficar com a palavra que foi liberada do céu sobre a minha vida. Se tem uma coisa que não vai frustrar você, é a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Elogio vai faltar, crítica vai sobrar, mas a palavra que foi liberada não, ela vai sustentar você, ela vai sustentar você. É isso que a palavra faz. Então, irmão, sinceramente, se você faz as coisas esperando o elogio, esperando que as pessoas fiquem te empurrando, uma hora você vai se frustrar. Ou se você faz as coisas assim, tentando se desvencilhar das críticas, você não vai nunca a lugar nenhum. Agora, se você tiver com a certeza de que aquele que falou é fiel para cumprir, pode vir pancada, você vai continuar firme. Pode vir crítica, você vai continuar firme. Pode vir um vento difícil, você vai continuar firme. E nessa noite é noite de Deus firmar você aqui e lembrar que daquilo que Ele falou para você. E o que é poderoso é que depois dessa pancada toda, o que Zorobabel fez? Começou a construir. E lá foi o Zorobabel pegando tijolinho, botando tijolinho, pegando madeira de acácia, colocando. E quando eles perceberam que a construção estava quase pegando pé, estava quase funcionando, estava começando a ver que dali ia sair alguma coisa. Olha que interessante, aquele povo que não acreditava começou a aparecer. Você já percebeu, gente, que tem gente que só espera as coisas começar a dar certo para aparecer? Sabe como é que eu chamo esse tipo de gente? Oportunistas. Grave uma coisa que eu vou falar. Se não acreditaram na sua história quando você não tinha nada, não é agora que eles têm que estar próximos e junto de você nisso que Deus está fazendo. Falar mais uma vez, se não confiaram quando o que você tinha era só uma palavra, não estavam junto com você, eles não são merecedores de participar daquilo que Deus está fazendo na sua vida.
se não imaginaram com você, não sentiram as dores com você, não sentiram as inquietações com você, quem são eles? Para estar no meio daquilo que Deus está fazendo com você e através de você. E oxalá essa noite você entenda quem são os oportunistas que estão sugando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E que você tenha a coragem de mandar esse povo embora e viver a promessa que Deus tem para você. Viver na plenitude aquilo que Deus tem estabelecido. E eles vêm, gente. Só que geralmente, oportunista vem com cara de piedade. E eles vieram assim, ó, pastor Nelson, como se nada tivesse acontecido. E esse é um perfil de gente que humilha na hora, que é só uma palavra. Quer ver uma coisa? Eles dão tapa e eles esquecem que deram. Já entendeu? Já percebeu? Que tem gente que humilha você e passa por você como se nada tivesse acontecido. E eles vieram, quase que pisando em ovos. Deixa nós ajudar. Nós estamos prontos para servir. Posso falar um negócio pesado para vocês aqui, gente? Amém? Quando vier com muito papinho, desconfie. Porque gente que quer fazer só chega oferecendo as mãos. O que eu tenho que fazer? Agora quando vem com papinho, nós estamos aí, porque daí vier. Desconfie do papinho. Quer ver? Olha para trás, as pessoas que mais abandonaram você foram as que mais falaram alguma coisa para você. E as que mais te ajudam é gente que não mostra para ninguém, mas está lá ajudando. É gente que não pede, mas já está lá fazendo. Entendeu? Tenha cuidado com os oportunistas. Eles são bons de lábia, mas Deus há de dar discernimento para a gente, para nós detectarmos esse tipo de gente. E o que acontece? Quando eles chegam e querem participar, Zorobabel diz assim: não precisa. Nós vamos construir com os homens que nós temos aqui, nem que seja devagarinho, nem que a gente demore. E quando Zorobabel diz que eles não vão participar, irmão, o coração daqueles homens é revelado. Entendeu? Então tem pessoas que você só vai conhecer quando você dizer um não para elas. Tem pessoas que você só vai reconhecer quando você disser assim: não precisa, eu não quero. É aí que o coração delas vai ser revelado. Enquanto você está dando sim, você não conhece quem está do seu lado. Você vai descobrir quem está do seu lado quando você colocar um não no meio do negócio. Aí você vai ver quem é que está ali, se está para te ajudar ou está para se aproveitar. Um não vai denunciar aquilo que está aqui dentro no coração de muita gente. Então não tenha medo de dizer não para algumas pessoas. Não tenha medo. E ele diz não. Quando ele disse que não, irmão, eles ficaram revoltados de uma hora para outra. E sabe o que eles fizeram? Criaram toda uma armação para poder ir até Zorobabel e parar aquela obra. E esse é um do DNA de pessoas oportunistas. Se eles não participam, eles tentam paralisar. Mas eu tenho uma palavra: Deus vai silenciar a boca de oportunistas. Deus vai quebrar com o jugo de oportunistas. Deus vai mudar a história de algumas pessoas, porque tem uma obra grande acontecendo. Quem entende essa palavra? Se revoltaram ao ponto de paralisar aquilo que Zorobabel está construindo. E a Bíblia diz o seguinte: que eles paralisaram na força e na violência. Repita bem alto: força. Repita bem alto: violência. A obra foi parada a obra foi paralisada grave isso. Ficou parado o projeto. Zorobabel teve que parar de construir por causa da maldade dos outros. Aí o que acontece? Passam alguns anos e Zorobabel e os seus homens pensam assim: já que nós não conseguimos construir a obra de Deus, nós vamos construir coisa para a gente. E sabe o que eles começaram a fazer? Construir vilarejo para eles morar. Aí no meio desse negócio todo, Deus levantou um profeta. E esse profeta vai até Zorobabel e aponta o dedo para ele e vai dizer uma frase que eu tenho certeza que deixa todo mundo aqui debaixo de muito temor. Sabe o que ele vai dizer? Até quando? Você vai continuar construindo para você e a minha obra vai estar abandonada.
Até quando você vai atrás dos teus interesses pessoais e a minha obra padecendo de mão, de ajuda, de gente para cooperar, de gente para ajudar, de gente para fazer, de gente para construir? Até quando você vai oferecer todos os seus talentos para o mundo, para a sua empresa, para outras pessoas, para ganhar dinheiro, para tanta coisa, e a minha obra está padecendo, precisando de ajuda, de tanta coisa? Zorobabel está sendo confrontado por isso. Deus coloca ele na parede como que dizendo: Zorobabel, não é mais tempo de você construir casa para você, e a minha obra está abandonada. E a partir daquele momento surge no coração de Zorobabel uma confrontação. Ele pensou: nossa, eu estou dedicando toda a minha vida, todo o meu talento, toda a minha capacidade para construir algo para mim, e não estou fazendo nada para Deus. E eu penso que esse é um dos maiores pecados dessa geração. Você quer ver uma coisa? Muitos de nós aqui, para nós não é difícil, gente, ficar 2, 3 horas a mais na empresa, dedicar todo o nosso coração, o nosso empenho. Tem gente que chega em casa e leva trabalho para casa, faz a empresa crescer, irmão, para nós não é difícil a gente fazer isso. Para muitos desses jovens aqui, ficar 4, 5, 6 horas estudando para um pré-vestibular é barbada, gente, porque eles têm aquilo como objetivo. Só que a minha pergunta é: será que o mesmo esforço nós temos quando nós estamos tratando de coisas espirituais? Será que o mesmo empenho nós temos, irmão, às vezes para pegar e ajeitar um banquinho, limpar alguma coisa da cantina, fazer uma coisa simples, ajudar no evangelismo? Será que nós temos essa força e estamos disponibilizando isso? Deixa eu falar um pouco da realidade que eu tenho visto. Nós não estamos fazendo, nós estamos em dever diante daquilo que Deus nos entregou. Irmão, tem muita gente que ele conhece de construção, ele sabe de construção, ele sabe como fazer, mas às vezes ele passa por uma porta mal colocada numa igreja e não tem a capacidade de arrumar. Tem pessoas, irmão, que eles entram para um culto como esse, pode ter um copo no chão assim, e já entra chutando, como que dizer: não, isso aqui tem outras pessoas que tem que arrumar. Nós temos que parar, porque esse é um pecado grave. Nós estamos subjugando a obra de Deus. Mas essa noite eu venho com uma palavra que não é para maciar você coisa nenhuma, é para despertar o dom que Deus te deu. Vai fazer alguma coisa para Ele. Você já pensou, irmão? Todos os talentos que Deus te deu? Irmão, sinceramente, se nós usássemos, grave o que eu vou falar, uns 30% da nossa capacidade para a obra de Deus, metade de Bagé já era crente. Estão comigo ainda, gente? Se a sua empresa, irmão, recebe mais de você que as almas que estão aí padecendo, tem alguma coisa muito errada com você. E aqui, eu quero falar o coração dos jovens. Deus deu para essa geração dons criativos. Deus deu. Nunca uma geração recebe algo tão rápido, processa tão rápido e faz tão rápido. Mas nós estamos devendo. Mas eu creio num tempo novo. Levante a sua mão, por gentileza. Essa mão que você levantou é a mão que Deus vai usar para ganhar toda essa cidade para Jesus. Essa mão que Deus levantou é a mão que vai gerar calo na obra de Deus. Essa mão que você levantou é a mão que vai ajudar a construir novas congregações aqui. Essa mão que você levantou é a mão que vai colocar sobre enfermos aqui dessa cidade, e enfermos serão curados. Essa mão que você está levantando é a mão que Deus vai usar, é a vida que Deus vai usar, é a pessoa que Deus vai usar para salvar casamentos aqui na cidade. Essa mão que Deus levantou vai resgatar drogado, vai resgatar prostituta, vai ajudar a mudar a vida de pessoas, vai resgatar. Essa mão que Deus levantou, então empreste para Ele agora e diga: usa-me, Senhor, usa-me. Zorobabel é confrontado por isso. E o que ele pensa? Chegou o momento de eu voltar a fazer o que Deus me entregou. Olhe para quem está próximo de você e diga: chegou teu tempo, viu? Tem gente que faz anos que não prega, vai voltar a pregar. Tem gente aí que diz: pastor, não quero nada esse ano. Vai ter sim alguma coisa esse ano. Tem gente que diz: não me incomodei demais. Você vai se incomodar no que vem, o ano que vem inteiro. Mas Deus vai fazer através de você uma obra gloriosa, poderosa. Tem gente que vem aqui: não, estou cansado. Está cansado coisa nenhuma. Deus restaura o cansado. Deus dá força ao cansado. Vai parar coisa nenhuma.
Zorobabel pensou, chegou, tem que começar a construir. Só que ele vem todo marcado. Por quê? Porque eles paralisaram ele na força e na violência. Aí o que Deus faz? Deus levanta um profeta. E o profeta diz assim para Zorobabel: Zorobabel, não por força e nem por violência. É como se ele dissesse: agora homem nenhum vai paralisar aquilo que você está fazendo. Não por força e nem por violência, mas agora é o meu Espírito que vai levantar essa obra, é o meu Espírito que vai fazer, é o meu Espírito que vai usar você, é o meu Espírito. Irmão, o Espírito é algo que o homem não consegue pegar. A obra que o Espírito gera não tem prefeitura, não tem homem, não tem autoridade, não tem partido político que consiga paralisar aquilo que o Espírito faz. Quer saber? A igreja não vai fechar, a igreja vai avançar e o nome do Senhor será glorificado. Se a obra é do Espírito, se esses jovens são do Espírito, não tem como paralisar. O profeta disse: Zorobabel, não por força nem por violência, é o meu Espírito. Só que o profeta entendeu que Zorobabel estava machucado. Por quê? Porque eles pararam ele na força e na violência. O que ele diz? Zorobabel, não por força, agora é o meu Espírito que vai fazer. E o profeta fala mais uma vez com ele. E ele vai dizer assim: Zorobabel, ele vai criar uma analogia, quase que um desenho, algo meio lúdico. Ele vai dizer assim: sabe os montes, Zorobabel? Pois é, monte tem a ver com dificuldade. Ele diz assim: os montes eu vou transformar em planície para você passar. É como se ele dissesse: todas as dificuldades que você tem, Deus vai aparelhar. Deus vai... Quem pode adorar Deus aqui? E a outra coisa que ele diz para Zorobabel, na terceira profecia, ele vai dizer assim: Zorobabel, sabe as tuas mãos que começaram essa obra? São as mesmas mãos que vão concluir essa obra. Então é como se ele dissesse: eu vou te acompanhar do primeiro dia e até a conclusão da obra que eu tenho para fazer. Sabe o que é isso? É a companhia de Deus naquilo que você está fazendo. Entendeu? Aí vem a última palavra. Você quer ouvir? Diga amém. Se coloque de pé. O profeta se levanta mais uma vez. E agora, a profecia tem um conteúdo diferente. Porque até aquele momento, Deus falou com Zorobabel. Só que por último agora, sabe como o texto começa? Deus vai dizer assim: e vocês. Agora Deus não está falando com Zorobabel, está falando com as pessoas que estão na volta dele. E grave isso. Existem momentos da vida da gente que Deus não vai falar com a gente, vai falar com as pessoas que estão envolvidas no nosso meio. E o texto diz isso: e vocês. Ele vai dizer que pessoas são essas. Ele vai dizer assim: e vocês que desprezam. Sabe o que é isso, gente? Enquanto Zorobabel estava construindo, tinha um povo na volta dele dizendo assim: não vai dar certo, não é assim, você nem sabe construir, olha o jeito que ele está carregando pedra. Sabe o que é isso? É você estar fazendo algo que está sendo desprezado. E às vezes não precisa nem fala. Eu me lembro de um obreiro que uma vez me viu pregando, e a única coisa que ele fez foi assim, e virou as costas. Não precisou falar nada, já entendi o que ele tinha para falar. Desprezo. Às vezes as pessoas não precisam nem falar, entendeu? Desprezar. Então, tem um grupo ali na volta dele, desprezando aquilo que ele está fazendo. E Deus levantou o profeta e falou com esse grupo. Ele disse: e vocês que estão aí desprezando? Ele vai dizer o que eles estão desprezando. O texto diz isso: e vocês que estão desprezando o pequeno começo de Zorobabel. Então quer dizer o seguinte, irmão, ele estava começando. E o povo olhando: isso aí não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque todo começo é difícil. Qualquer coisa que você comece é complicada. E quando você começa algo, você pega algo completamente bruto, você não sabe como é que vai ser.
Só que quem vê o teu começo hoje não sabe. O que Deus pode fazer com alguém que está começando alguma coisa. Eles estavam vendo o que estava acontecendo ali, mas Deus já tinha uma visão do que Ele tinha pronto para fazer a partir daquilo ali. Então eles estavam desprezando o pequeno e humilde começo de Zorobabel. E Deus vai dizer assim: e vocês que estão desprezando, vocês vão ter que se alegrar o dia que o prumo estiver na mão de Zorobabel. Então é como se ele dissesse: vocês vão continuar desprezando, vocês vão continuar assistindo, só que um dia vocês vão ter que se alegrar a hora que essa obra estiver pronta. Vocês vão ter que participar da festa, vocês vão ter que estar próximos, vocês vão aparecer o dia que as coisas estiverem prontas. Quer saber? Deus não retira de você as pessoas que desprezam você. Eles mantêm para elas entenderem o Deus que você serve. Eles mantêm para elas assistirem a capacidade que Deus tem para te dar. Ele vai manter. Então quer dizer que sempre vai ter alguém nos desprezando à nossa volta. Sempre vai ter. Zorobabel fez isso, jovens. Debaixo de desprezo, sem incentivo nenhum, ele continuou construindo. E foi construindo. E foi construindo. Até o momento que aquela obra ficou pronta. Quem pode adorar a Deus aqui? Só que tem um problema. Você quer saber qual é o problema? Diga amém. Pessoas que desprezam você. Você pode mostrar que você fez, mas elas sempre vão achar uma pontinha assim para falar. Percebeu isso? Que tem gente que por mais que você queira agradar, você nunca vai conseguir, elas sempre acham uma pontinha. E sabe qual foi a pontinha que eles acharam? O templo que tinha sido desconstruído, que é o templo que agora está sendo construído de novo. Aquele templo de Salomão era um templo que era conhecido pela glória. Repita bem alto: glória. O templo de Salomão era conhecido pela glória. Então havia tanta glória de Deus, a ponto das pessoas passarem próximas do templo e serem tocadas. Então o que eles estão olhando? Eles estão olhando para esse novo templo e estão dizendo assim: tá, ok, construiu. Cadê a glória desse templo? O que adianta construir uma casa nova? Cadê a glória? Aí Deus levantou outro profeta. Você quer ouvir? O profeta Ageu. E o profeta Ageu, no capítulo 2, ele vai falar para essas pessoas que estão desprezando Zorobabel, que estão questionando e dizendo: cadê a glória desse templo? Cadê a glória dessa nova construção? Sabe por quê? Porque a construção que Zorobabel levantou era de madeira de acácia, não tinha ouro na volta. Então eles estão olhando e estão questionando: tá, ele construiu, mas cadê a glória? E o profeta Ageu, ele vai começar a profetizar. E no capítulo 2, ele vai construir uma profecia mais ou menos assim. Ele vai dizer: Deus é o Deus dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Aí vai chegar num versículo que ele vai dizer assim: e a glória. A glória de qual casa, igreja? A glória de qual casa? É a de madeira de acácia, amém? É da simplesinha, amém? Mas a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. A glória daquilo que foi construído debaixo de desprezo vai ser maior do que a glória da primeira casa. Quem pega essa palavra aqui? Glória da segunda casa. Glória da segunda casa. Mas Gilson, quer dizer então que tudo que foi desconstruído, Deus tinha algo maior? Sim. Quer dizer, Gilson, então, que talvez tudo que eu vivi até agora, quer dizer que Deus tem coisas maiores? Sim. Quer dizer, Gilson, que aquelas coisas que se perderam no tempo, que eu fiquei questionando, por que se desmoronou, por que não funcionou? Quer dizer que então ali, Deus tinha algo novo e maior do que aquilo que eu vivi? É isso. Quer dizer que tudo que eu vivi até agora, maravilhoso, quer dizer que Deus ainda tem coisas maiores? Sim. Mas Gilson,
o que vai me colocar nesse novo? Sabe o que vai te colocar nesse novo? Pequenos e humildes começos. Só tem um jeito: você resistir a todos os desprezos, mas continuando com a certeza que Deus vai ajudar você. Só que, gente, só quem já teve debaixo de desprezo sabe como é pesado isso. Você começar do zero, você se refazer de novo. E hoje eu estou pregando para muita gente aqui que as estruturas se desmoronaram, que as coisas caíram, que mudanças aconteceram. Mas eu tenho uma palavra: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Isso aqui é uma profecia para essa mocidade. E agora eu quero todos os jovens com a mão levantada e os líderes com a mão levantada. Ouça o que o Espírito diz essa noite. O que vocês estão vivendo é um pequeno e humilde começo. O que Deus está derramando sobre a Almadb é um pequeno e humilde começo. E aqueles que tiverem coragem de resistir toda repreensão, toda ofensa, toda dificuldade, vão poder celebrar o novo de Deus, que vai compensar tudo que já foi vivido. Deus tem coisas muito maiores para fazer no meio. E eu ouço a dizer aqui essa noite: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Havia uns comentários: a juventude morreu, havia algumas falácias, não é mais como era antes. Mas Deus está dizendo: será como nunca foi, será como nunca foi, será tão grande como nunca foi. Por Amanda. Eu quero pregar pra gente que está vivendo pequeno e humildes começos. Quero pregar pra gente que talvez está debaixo de um cenário desmoronado. Você está tendo que recomeçar de novo. Essa palavra também é para você. E eu quero pregar para você que está debaixo de desprezo, sem incentivo de pessoas que poderiam estar te incentivando, mas que mesmo assim você acredita naquilo que Deus entregou para você. Sai do seu lugar e vem. Jovens podem vir, igreja pode vir, nós temos muito espaço aqui. Pode vir, pode vir. Interessa se você é obreiro, diácono, auxiliar, membro, não interessa. Bramando e abadagashe kama. Bramando e avod que amantoremana. Passe mais para frente, gente. Passe, tem mais gente vindo lá atrás. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir. O altar é um ambiente de entrega. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Passe mais para cá. Passe, 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 passe. Passe, passe. Isso, venha, venha, venha. Venha, venha. Contar um negócio para vocês rápido aqui, gente. Ontem eu dei uma pincelada. Só deixa eu falar para poder acrescentar a sua fé. Há 9 anos atrás, 2013, a única coisa que tinha me sobrado de anos de dependência química foi 4 sacolinhas de roupa. Foi só o que sobrou. Mais nada. Eu entrei para dentro de um centro de recuperação evangélico, sem um pingo de esperança. A única coisa que era o meu desejo era ir lá para dentro, dar um tempo para a família se acalmar
e sair dali e tirar minha própria vida. Já tinha tentado tirar 3 vezes a minha vida, mas nessa última eu queria concluir. Esse era o meu plano. Só que um dia num culto como esse aqui, eu fui confrontado por um moço que disse: Dilson, se você aceitar Jesus, toda a sua vida muda. Você nunca mais vai ter desejo por cocaína. Esses traumas que você carrega de ter sido abusado sexualmente, Deus vai te ajudar a lidar com isso tudo. Eu fiquei pensando, será que isso é possível? Já tinha tentado tanta coisa, já tinha experimentado tanta coisa, e nada tinha dado certo. Eu resolvi aceitar Jesus. E alguns dias depois, eu recebi uma palavra. A palavra era essa: que eu rodaria o estado do Rio Grande do Sul anunciando o Evangelho. E chegaria um tempo que o estado seria pequeno e eu começaria a sair fora do estado. Eu não entendi o que ele estava falando, nem sabia se eu tinha um chamado de pregação e tal, mas eu resolvi acreditar naquela palavra. E algo muito poderoso acontece quando você decide acreditar no que foi liberado sobre a sua vida. E eu tenho certeza que não nos falta palavra. Tenho certeza que a maioria dos que estão me ouvindo aqui, você tem palavra o suficiente. Está na hora de você assumir o compromisso com essa palavra. Eu aceitei aquilo. Entendi que o meu chamado era para a palavra. E começava a pregar no meio do mato e fiquei ali. Eu fiquei 1 ano dentro do centro de recuperação. E saí. Voltei para a minha vida e tal. Só que ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Meu pai não era um obreiro conhecido, minha mãe não era uma líder do ciclo de oração, ambos membros de igreja, sem nenhum departamento, né? Então não tinha ninguém que me indicasse, que dissesse: ó, é uma oportunidade para o Dilson. A única referência que eles tinham é que eu era o filho drogado da Alessi. Era a única referência. Aí eu voltei para a minha cidade. Aí um dia, o centro de recuperação foi num culto. Eu fui junto com eles, porque eu ia junto com eles. Aí, quem estava escalado para pregar, um pastor chamado Redoni Oliveira. Talvez o pastor conheça ele. É um inspetor aposentado. Era para ele pregar, igreja cheia. E aquele dia ele olhou para mim e disse assim: hoje eu não vou pregar, quem vai pregar é você, Dilson. Aí sabe o que eu lembrei? Das vezes que eu voltava completamente cheirado para casa, e a minha mãe ajoelhadinha orando e dizendo: faz do meu filho um profeta. Lembrei disso. Lembrei da primeira profecia que eu recebi. Lembrei de tantas vezes que eu tinha pregado lá no meio do mato para as árvores. Lembrei de tudo isso. E eu pensei: Deus é bom, Ele cumpre o desejo. Acreditei. Só que, gente, a igreja lotada, me deram o microfone na mão para mim pregar uma palavra. Eu sabia que ia pregar quando começou o culto. Irmão, como alguém que está começando aqui, se eu der o microfone para alguns desses jovens aqui, ó, eles vêm aqui e começam assim. É ou não é? Ou às vezes começa a pregar. E o que aconteceu comigo aquela noite? Eu tinha certeza da palavra. Não estava em pecado, não estava nada. Só que como alguém que ainda não tinha uma certa prática no púlpito de pregar, eu ia na mensagem, voltava. Estava quase no final, voltava. Repetia alguns pontos, várias vezes eu fiz isso. Me atrapalhei. Como qualquer um aqui pode se atrapalhar. Aí quando eu acabei de pregar, eu passei o microfone para o pastor da igreja. Sabe o que ele disse? Não se preocupem, irmãos, esse rapaz não vai mais pregar aqui. Aí eu peguei minha Bíblia e pensei: eu vou ser crente, não vou deixar de ser crente, mas pregar nunca mais eu prego, nunca mais eu vou pregar. E eu fui saindo assim pelo meio da igreja, e o pastor Redoni me alcançou. Ele foi indo rápido assim em direção a mim. E quando ele chegou, o pastor Nelson, perto de mim, ele bateu assim, ó. E sabe o que ele disse? Dilson, é só o começo. Ele disse assim: e você não tem ideia o que Deus pode fazer a partir desse começo. Deus vai fazer coisas grandes a partir desse começo.
E eu vim aqui profetizar para você, 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 para todos nós aqui, que é só o começo. Deus está começando algo poderoso, Deus está gerando algo poderoso. E aliás, isso que Deus está fazendo vai compensar tudo que você viveu até o dia de hoje. Deus vai utilizar um pequeno começo, simples, humilde, mas que vai conduzir você para algo muito grande. Aquele casal ali, ó, que ela está de verde, ele está de gravata. Levantem a mão assim. Não tenham medo das mudanças que hão de vir. É Deus desmoronando, mas Ele vai desmoronar para construir algo novo. Deus tem um tempo novo sobre o chamado de vocês. Deus vai surpreender com mudanças, não tenham medo. É Deus no controle das coisas, mas tudo que vocês vão viver vai ser muito maior do que vocês viveram até o dia de hoje. E como prova de que Deus está no meio dessa palavra, Ele traz um renovo que há muito tempo vocês já não recebem. Receba aí agora o toque do Espírito. Isso renova, isso renova. Isso, toca com o teu espírito. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, quem está sentindo o toque de Deus aqui nesse lugar, coloque a mão no seu coração agora. Com a mão no seu coração, diga para você mesmo: é pequeno, é humilde, mas é o meu começo, e eu não vou desprezar o que Deus está fazendo. Hoje é o primeiro passo de algo muito grande que Deus tem para fazer na vida de muitos jovens aqui. Hoje é o primeiro passo de obras grandiosas que Deus tem para fazer aqui essa noite. Enquanto nós começarmos a cantar aqui, o Espírito vai começar a nos renovar aqui essa noite. Enquanto você com a mão no seu coração vai tendo a certeza e a convicção daquilo que Ele entregou nas suas mãos, vai haver um renovo do Espírito Santo. Vai ter profecia no meio dessa casa, vai ter batismo aqui essa noite, vai ter renovo de línguas estranhas. Isso. Pode começar a cantar. Existe um Deus no céu, que a letra no já está começando a pegar aqui, ó. Pode descrever, não dá pra imaginar. Já está começando a renovar aqui essa noite. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte. O homem tentou impedir, não tem problema, é pelo Espírito agora. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Vai recebendo graça aí, ó. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz e Deus de glória. Jeová, vai mudar. Olha o renovo, Ele vai mudar, Ele vai mudar, Ele vai mudar. Receba renovo aí agora, receba graça aí agora, receba graça aí agora, receba o toque do Espírito. Ele sempre resolve sem ter reunião. Olha o renovo, olha a graça de Deus, olha a graça de Deus. Capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Arabacampiriande canta Arabacasuria. Aracampiriande canta Arabacasuria. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ora, Campirimiande, Há uma graça de Deus, luta sem lutar. há uma graça de Deus. Vence a luta
e Deus de paz, e Deus de glória.